Olá, turminha, tá? Vamos aqui dar início ao nosso tema da segunda avaliação de estudos amazônicos, sétimo ano, tá? Nosso tema de hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3, lembrando que em sala de aula, ainda quando estávamos trabalhando no modo presencial, nós trabalhamos a primeira avaliação, que foi o primeiro capítulo e o segundo capítulo da nossa apostila. Agora nós iremos trabalhar a segunda avaliação, terceiro capítulo, aula 1, tá? Extrativismo na Amazônia. Então, desde o início do nosso tema da nossa apostila, nós estamos trabalhando a questão da povoação da Amazônia, dos primeiros habitantes até a chegada dos europeus. Tudo bem? Tá? Então, no primeiro momento aqui, nós iremos ver aqui a região norte do Brasil. Tá? Tem como principal característica a presença da Amazônia. Tá? E nós temos grandes riquezas, rios, biodiversidade, temos também a ocupação dos primeiros povos, a chegada de espanhóis e portugueses, tá? E também problemas que nós iremos ver no decorrer de nossas aulas. Nós vamos ver aqui a primeira expedição, final do século XV, liderada pelo espanhol Vicente Pinzón. Chamou a região de Maria de la Mar Dulce, referindo-se ao rio Amazonas, em razão de grande volume de água de sua foz, foi confundida com o mar, sendo chamado Marañón, que tem o significado mar ou não. Tá? Continuando, a partir do século XVI, nós temos aqui a expedição de Francisco e Gonçalo Pizarro, irmãos. Tá? Então, comandaram essa expedição até o Império Inca e organizaram diversas expedições, querendo conhecer a região, partindo da nascente do rio Amazonas e nos Andes, em busca do então Eldorado, ou o Eldorado, lendária cidade do ouro. Tá? Período da exploração se consolidou pelo extrativismo da madeira, ou seja, extrativismo é aquilo que é retirado da floresta. Então, aqui essa expedição deles, eles trabalharam muito com a retirada da madeira, semente, tá? Corantes, com destaque para a exploração do pau-brasil. Então, o pau-brasil é uma árvore brasileira que, através do seu caule, do seu tronco, é tirado um líquido, e este líquido ele era utilizado para o tingimento de tecido nesta época. Tá? Então, logo depois, nós temos a questão do Tratado de Madrid, que substituiu o Tratado de Tordesilhas, tratado este desenvolvido entre Espanha e Portugal, tá? Dividir o território que pertenciam à Espanha e Portugal. Então, Portugal intensificou a ocupação das terras amazônicas com a criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Então, Portugal criou esta companhia para quê? Para que ela pudesse desenvolver, criar, povoar, né, a região amazônica. Produção de drogas do sertão, realizada na região e comercializada na Europa. Então, nós vamos ver também aqui o que é essa droga do sertão daqui a pouco, tá bom? Já no século XIX, nós temos a região norte com outro ciclo. Primeiro nós vimos o ciclo das drogas do sertão. Drogas do sertão era tudo aquilo que era tirado da floresta. Semente, casca de madeiras, enfim.
Tá? Então nós temos aqui o outro ciclo, o ciclo da borracha, de 1870 até 1910, que é o látex. É aquele líquido branco que é tirado da seringueira, tá? Que era muito conhecido pelo indígena, que morava na floresta. Era utilizado para impermeabilizante de materiais e para a confecção de combustível e tochas. Com o avanço da industrialização no país centrais e a descoberta do processo de vulcanização e do pneumático, aumentou a demanda pela borracha, cuja extração ainda em 1940 começou a propagar na região. Então a borracha ela era conhecida pelo indígena, que era utilizada na questão do fogo, né? Utilizado como tochas, né? Combustível e assim por diante. Depois foi conhecida pelo europeu e pelo colono. E com o desenvolvimento da indústria, ela foi utilizada em diversas maneiras. Uma delas era na fabricação de pneus. É uma borracha, né? Então tá, esse processo aqui da utilização da borracha, ele fez com que houvesse uma grande demanda de pessoas vindas do Nordeste aqui para a região Norte, imigrantes que estavam fugindo da seca, tá? Então, houve um aumento da produção e se precisava de mão de obra. Já a partir de 1976, foram contrabandeadas algumas mudas de seringas para a Inglaterra, ou seja, essa seringueira ela foi levada para a Europa, para lá que ela fosse o quê? Plantada e produzisse. Tá? Então elas foram plantadas nas colônias inglesas na Ásia, como na Índia, Malásia, Ceilão, Sri Lanka, né? Então exercendo uma enorme concorrência com a borracha produzida no Brasil. Em 1812, nós temos o quê? Nós temos o declínio dessa produção. Causou desemprego e fuga de capitais, ou seja, pessoas que estavam investindo na Amazônia começaram a investir em outros lugares, né? Então, o período de 1929 até 1946, período de guerras, houve um fluxo, né, em razão de interesses norte-americanos, né, na construção da Fordlândia, a cidade esta construída em Belterra, que tinha como intuito fornecer pneus para fábricas da Ford. Em geral, o ciclo da borracha obteve como resultados. Então, nós temos aqui alguns resultados desse período da borracha em Belém. Um resultado forte que nós podemos ver são os prédios antigos aqui em Belém. Um deles é o Teatro da Paz. Mas temos aqui, olha, compra do Acre junto à Bolívia em 1913. Então, o governo, na época, comprou a região onde hoje está o estado do Acre. Construção da ferrovia Madeira-Mamoré, Belém-Bragança. Aumentos nos movimentos migratórios para a região. Então, vieram muito para cá espanhóis, franceses, açorianos e principalmente cearenses que fugiram da seca. Consolidação da lógica predatória do desmatamento. Então, aqui começa o avanço do desmatamento no Brasil, na Amazônia. E o crescimento urbano em duas cidades que se desenvolveram nesse período, que foi Manaus e Belém, as duas capitais. Já aqui, pessoal, no finalzinho, nós temos uma pequena 6 questões para que vocês possam responder sobre esse tema nosso de hoje. Então, um tema na qual nós trabalhamos a questão do extrativismo. Extrativismo, pessoal, é tudo aquilo que é retirado da floresta, tá? Então, aqui nós trabalhamos o extrativismo na Amazônia, iniciado pelo indígena, posteriormente pelos espanhóis e portugueses, colonos e brasileiros. Ok, turminha? Obrigado e até a próxima!